Bom, eu fico muito feliz de observar todos vocês aqui hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Bom, eu estava revendo algumas coisas dos meus e-mails antigamente. E esse projeto ele começou lá em 2012, tem bastante tempo já, os seminários do Passo. E com o passar do tempo, nós, mesmo que minimamente, fomos progredindo, assim como o trabalho também progrediu. Nós estávamos lá no distrito, agora nós já estamos aqui. E com o passar do tempo, a gente foi observando que precisava ser revisto uma série de coisas. Então nós idealizamos novamente esse projeto e começamos a discutir como que nós abordaríamos de maneira mais profunda o passe. Então a gente pensou em rever algumas questões sobre o trabalho. Talvez algumas coisas que a gente nem pare para pensar quando a gente chega aqui no sábado pela manhã, ou no meu caso, à tarde. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu pedi para mandarem recado para amanhã, para as pessoas que não têm muito contato comigo, que trouxessem papel e caneta, porque vão haver algumas questões não para serem respondidas de maneira imediata, aqui, entre nós, mas em casa, a gente possa refletir e pensar sobre essas questões. Tá bem, pessoal? Então, vamos dar prosseguimento. Então, quando eu pensei sobre esse estudo, eu quis deixar uma coisa bem clara, né? Então, esse título veio da seguinte forma: o meu, o seu e o nosso trabalho no bem. Reflexões sobre o micro e o macro trabalho no Jean. Então, para a gente pensar um pouco como é o meu trabalho, como é o trabalho do meu setor e como é o trabalho do Jean como um todo. E a gente pensar sobre isso de uma forma um pouco mais ampla. A gente aumentar um pouco o nosso prisma para a gente perceber como que as coisas estão caminhando no Jean hoje. Muitas vezes a gente, esse movimento de correria do dia a dia, a gente não consegue parar para perceber as alterações que vêm acontecendo no trabalho. E aí, eu achei lá na carta aos Colossenses a seguinte mensagem: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então eu acho que a gente precisa colocar isso no nosso coração de uma maneira geral, né? Que a gente não está trabalhando para os outros, né? A gente está trabalhando para Jesus, para Deus, num pensamento de harmonia entre os bons espíritos e nós, trabalhadores. A gente costumava pensar e falar um pouco que eu me dava por satisfeito em não atrapalhar o trabalho da espiritualidade. Hoje a gente pode dilatar um pouquinho mais essa percepção. A gente pode fazer um pouco mais do que nós viemos fazendo até aqui para fazer um pouco melhor. Então, quais são os objetivos da gente discutir hoje, gente? Então, a gente vai apresentar um conceito de trabalho para a gente poder diferenciar uma coisa e outra. Vai que na cabeça de alguém tem alguma confusão sobre trabalho, caridade, então a gente vai explorar um pouco sobre isso. Depois a gente vai falar do trabalhador na casa espírita, algumas reflexões que eu achei muito interessantes que a gente pode fazer juntos sobre estar na casa espírita, pensar a casa espírita e trabalhar na casa espírita. O trabalho do Jean, de uma maneira geral, a gente se perceber enquanto trabalhadores do Jean. A análise do trabalho macro dos espíritos, né, de auxílio indiscriminado a todos os nossos queridos irmãos que aqui vêm em busca de auxílio e de consolação. E aí a gente entrar um pouco na nossa esfera interior, né, do nosso pensamento e o trabalho. Depois a gente pensar um pouco sobre a disciplina e as minhas possibilidades de contribuição. O que eu posso oferecer, né? O que eu posso oferecer é a mesma coisa que o meu coleguinha do lado do setor pode oferecer? Será que eu tenho o direito de julgar ou pensar sobre o que ele está oferecendo enquanto trabalho? E aí, uma coisa que muitas vezes a gente deixa passar batido, né? Que é a força da pressa. E aí, nesse trâmite final, a gente vai fazer algumas reflexões sobre a nossa vivência enquanto trabalhadores da Casa Espírita. Beleza? Então,
Na ciência, na física propriamente dito, trabalho é uma grandeza física relacionada à transferência de energia devido à atuação de uma força. Realizamos um trabalho quando aplicamos uma força em um copo e este sofre um deslocamento. Então, isso é um trabalho, né? Se a gente parar para pensar, um trabalho pode ser isso. Existe um deslocamento de energia e o copo sai do lugar naquele estado. Cientificamente, a gente falando, isso implica trabalho. A energia é definida como a capacidade de produzir trabalho, ou seja, um corpo só é capaz de realizar um trabalho se possuir energia. E nós somos uma fonte abundante de energia. A questão é a gente repensar o que nós estamos fazendo com a nossa energia enquanto trabalhadores de Cristo. Beleza? E aí, a gente entra na outra parte do nosso tripé de ciência, filosofia e religião. Vários filósofos e pensadores debateram sobre o conceito de trabalho. Para Aristóteles, por exemplo, as lutas e conquistas deveriam vir apenas com o trabalho. Não era justo que fosse de outra maneira. Para ele, o trabalho fazia com que os homens se tornassem independentes. O berço da nossa civilização, ele é greco-romano, né? Então nós trazemos muito dessa herança de conseguir e possuir através do trabalho, né? Independência financeira, dentre outras coisas, isso é muito latente na gente. E a gente não consegue perceber o trabalho no bem enquanto uma independência espiritual. A gente ainda pensa no trabalho como uma questão de troca, né? Muitas vezes os espíritos deixam bem claro que gratidão não é um motivo para se estar trabalhando no dinheiro, porque a gratidão passa. Quando a gente chega em determinado momento da nossa existência, a gente pensa que a nossa conta já está paga, e a gente vai para outras questões as quais a gente ainda não resolveu. Os filósofos, pesquisadores e pensadores estudam como, para que e para quem os homens trabalham, se eles são obrigados a trabalharem ou não, se eles trabalham em troca de algo, e etc. Então isso é uma questão muito interessante se pensar se nós estamos trabalhando em troca de algo, né? A gente vem de uma herança católica muito forte, né? Então a gente tende a pensar que a nossa salvação ela vem do externo. A gente não interioriza o processo salvacionista, né? A gente ainda acredita que isso está distante de nós, né? Que somos impuros e temos uma série de defeitos que não podemos, que nós precisamos de outras questões para sermos salvos. Nós ainda não conseguimos amadurecer psicologicamente o suficiente para perceber que a nossa vida depende das nossas ações e das nossas reações. Então a gente deposita muito essa esperança messiânica, né, no Salvador, dentre outras coisas, para se estabelecer a nossa relação com o outro e com a religião. Beleza, pessoal? Obrigado, Paulo. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 674, está falando o seguinte ponto. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Então os Espíritos respondem a Kardec. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. E aí na questão 675 vai ter o seguinte pensamento. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Né? Então, o trabalho é só a minha remuneração? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Né? Eu me recordo, em um momento de difícil percepção nossa enquanto grupo, onde estava havendo uma deserção muito grande de trabalhadores, em que um dos mentores da casa disse que muitas vezes era muito mais interessante a pessoa fazer uma visita a asilos, a pessoas adoentadas, do que vir ao trabalho no clima mental que ela se encontrava. Porque ela não estava auxiliando naquele processo. Então ela seria muito mais útil indo fazer uma coisa de bom grado, vendo pessoas que estavam precisando de uma palavra amiga, de uma palavra necessária, do que estando aqui, sem estar em condições mentais para tal. Então isso é uma questão muito interessante de a gente se pensar. Porque a gente criou uma casca onde a gente pensa que só o trabalho
aqui que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Não é assim. Toda ocupação útil é trabalho. Então, muitas vezes, a gente precisa tomar esses choques de gestões dos espíritos para a gente poder captar a ideia real do que está acontecendo conosco. Jesus nos convida todo o tempo para o trabalho, né? E muitas vezes a gente se furta a essa responsabilidade, né? E uma das primeiras dificuldades a gente lamenta a oportunidade perdida. E a gente não se esforça para ouvir e para estar presente nessas relações. Eu acho essa imagem muito bonita, né? Jesus chamando os apóstolos para ir de encontro a todas as pessoas que têm necessidades. E eu acho que é um pouco a gente também, essa imagem. Eu queria compartilhar com vocês. E aí, Joana de Anjos, lá no livro Vida Feliz, ela vai trazer a seguinte questão sobre o trabalho para a gente pensar. Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha, entregue-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Eu já falei isso algumas vezes aqui, sobre algumas vezes que eu ficava surpreso quando eu encontrava com amigos no trabalho, e eles falavam que já estavam pensando na aposentadoria, né? Porque a gente imagina que estar aposentado é não trabalhar mais, né? Mas o trabalho é incessante. Se nós buscarmos isso, nós vamos conseguir trabalho onde quer que nós estivermos. Então, é uma questão a gente se pensar por que o ócio nos atrai tanto, né? Por que eu gostaria tanto de estar sem nenhuma atividade ocupacional, né? E se eu estiver sem ocupação nenhuma, será que a minha mente estará produzindo bons fluidos, né? Se eu não tiver nenhuma ocupação motora, se eu não tiver nenhuma ocupação mental, será mesmo que essa ausência de trabalho fará bem para o meu espírito? É lógico que ao passar da idade, o corpo físico vai ficando debilitado e nós não podemos mais fazer extrapolias, entre outras coisas. Mas uma atividade, mesmo que seja ela intelectual, é importante para o espírito, mesmo que o corpo esteja debilitado. Então nós devemos pensar um pouco mais sobre isso. E aí agora, a gente vai entrar um pouco nessa questão do trabalhador da casa espírita de uma maneira geral, tá, gente? Não no trabalho específico, que a gente vai entrar um pouco mais à frente do trabalho no Jean. E aí, o texto vai falar o seguinte: o trabalho voluntário na casa espírita, além de contribuir para o fortalecimento das forças do bem na humanidade, é uma oportunidade ímpar disponibilizada à criatura humana para que, de forma consciente e mais constante, se encontre com o nosso Pai Celestial. Daí a importância de um voluntário, ao abraçar sua tarefa, estar plenamente conciso da relevância de sua participação. Não pode ser uma questão de impulso, simplesmente, né? Não quero, agora eu vou trabalhar na casa espírita, eu vou lá porque eu vou a hora que eu quero, a hora que eu puder, porque é um trabalho voluntário. Não é assim que a banda toca. Eu preciso estar consciente do que eu estou fazendo, né? Eu estou me propondo a auxiliar pessoas. As pessoas precisam do meu auxílio. Eu não posso simplesmente virar as costas quando o meu irmão mais precisar de mim. Isso não é legal. Se a gente tomar por base a lógica de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito, isso já cai por terra, né? Então eu preciso me dedicar ainda mais, porque no momento de necessidade eu vou observar que isso faz a diferença, né? Oferecer ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito, como uma lei universal e não como uma lei de troca. Dessa forma, o trabalhador voluntário da seara divina deve envidar por todo o seu esforço no sentido de honrar seus momentos, assentando sua força de trabalho em pilares que resistam às dificuldades naturais existentes no terreno onde as sementes do amor serão plantadas e regadas. A gente tem uma percepção muito particular sobre as coisas. E a gente, independente do modelo ao qual nós somos criados, nós temos a inclinação pelo ego de achar que o nosso jeito é o jeito perfeito, é o jeito certo de se fazer determinada coisa. No trabalho no bem isso não é diferente. E a gente está lidando com pessoas com histórias diferentes, com idades diferentes, com formações diferentes,
e a gente não percebe que é isso que é o bonito da história, né? As diferenças se unindo em um bem coletivo. A gente teima em achar que o nosso jeito é o jeito certo, o nosso jeito é o melhor jeito de fazer, o nosso jeito é o coerente. E a gente não para perceber que todas as contribuições que são oferecidas ali naquele momento são importantes para o coletivo. E a gente acha que se a gente colocar uma sementinha de amor aqui hoje, amanhã já tem um abacateiro gigante de amor para distribuir para todo mundo. A gente não percebe que a gente precisa regar, a gente precisa olhar, a gente precisa podar, a gente precisa fazer uma série de coisas para que essa plantinha cresça forte. A gente tem essa tendência do imediatismo, fazendo que nós soframos ainda mais. Porque quando as coisas saem do nosso controle, a gente tende a repensar a nossa condição de trabalho. E o primeiro movimento é virar as costas para o trabalho no bem. Então a gente tem que se conscientizar disso e que a gente precisa ter sim uma percepção de que o trabalho no bem, ele vai ter também os seus problemas. E, parafraseando Leandro Carnal, quando um doente terminal ele está doente, a gente não desliga os aparelhos, a gente tenta mudar o tratamento, né? A gente tenta fazer com que o organismo reaja, a gente simplesmente não deixa ele morrer. Então a gente precisa pensar nisso um pouco mais, né? Não acabar com o problema desistindo do problema, e sim olhando outras oportunidades do problema, sim, ir à frente, ser resolvido, ser solucionado, todos juntos. Então, a gente tem essa imagem do centro espírita, né? Um lugar feliz, uma casinha bacana, onde todo mundo vai se dar super bem. A gente sabe que a realidade não é bem assim, né? A gente tem as duas propostas. O centro espírita real e o centro espírita ideal, né? O centro espírita real é o que nós temos. E o centro espírita ideal é o que nós almejaríamos ter. A gente precisa ter a diferença dessas duas coisas. E aí, vão ter 5 aspectos importantíssimos para a gente pensar sobre o trabalho na casa espírita. Vamos lá. O primeiro, amor ao próximo, respeito humano. O trabalho voluntário na casa espírita exige contato permanente com criaturas humanas encarnadas e desencarnadas, situadas nas mais variadas faixas vibratórias de pensamento e comportamento. A gente tem que pensar nisso enquanto a gente está na casa espírita, né? A pessoa que chega aqui, ela chega debilitada, ela chega fragilizada, assim como os espíritos também. A gente precisa acolhê-los com amor, com dedicação e com resignação. O segundo aspecto é a fidelidade aos princípios espíritas, né? Em função da natureza do trabalho realizado na casa espírita, é fundamental que o seu trabalhador voluntário não só tenha conhecimento doutrinário, mas também abrace nele, tenha fé. Não adianta a gente chegar aqui discutindo outras questões sobre hinduísmo, sobre islamismo, sobre uma série de outras questões, sendo que a fé que nós abraçamos enquanto trabalho é a doutrina dos espíritos, né? A gente pode chegar apresentando cristais, um monte de soluções externas, mas a gente tem que ter em mente que o que faz a diferença é o autoconhecimento e a realização de um processo evolucionista do espírito, né? A gente precisa ter isso inconsciente, porque às vezes a gente fica discutindo uma série de questões que não estão dentro do evangelho do Pentateuco kardeciano. E isso, não que seja errado, porque eu sou totalmente contra a gente pensar as coisas de maneira equivocada. Mas enquanto a gente estiver falando aqui na frente, enquanto a gente estiver pensando as relações dentro da casa espírita, a gente precisa ter como base fundamental da organização do pensamento o Evangelho de Jesus e o Pentateuco kardeciano. Porque essa é a nossa base, né? A gente tem que estar bem no beabá. A gente precisa se esforçar nesse sentido. Convivência fraterna e companheirismo. Jesus, como seu exemplo, nos ensinou que o trabalho na seara divina não dispensa a participação de ninguém que esteja imbuído de boa vontade e sintonizado com os propósitos divinos. Para cumprir sua missão entre nós, ele se fez acompanhar os discípulos das mais variadas condições sociais e culturais. Então não existe menos e mais na casa espírita, né? Todos nós temos a nossa parcela de contribuição a se oferecer. A percepção da fraternidade e do companheirismo, ela está também ligada às questões energéticas, né? A gente tem mais afinidade com quem vibra na nossa frequência. Então a gente não pode imaginar que pelo outro não estar próximo, não ter
uma participação mais ativa na nossa vida, que ele não é um companheiro de trabalho. Ele é sim um companheiro de trabalho. A gente precisa estar harmonizado e sintonizado nessa relação. A gente precisa perceber, se o outro precisar de ajuda, independente da nossa condição evolucionista, a gente tem que prestar o auxílio, a gente tem que oferecer o braço, a gente tem que oferecer a mão, a gente tem que oferecer o que for possível para auxiliar o nosso irmão. Essa é a percepção de fraternidade universal, que Jesus gostaria tanto que nós compreendêssemos. Amor ao trabalho. Poxa, o que aconteceu? Amor? A luz do data chocolate, talvez tenha sido eu. Superaquecimento, né? Ou talvez mau contato perto atrás dele. Atrás dele. Vou aproveitar para tomar água aqui. Tá bravo. Não, porque está funcionando o som. Ah, Márcio, né? As ideias do Márcio. Né? Mas a luz apagou também. Quer trocar? Não? Deixa eu só te ver também. Mas a luz apagou também, não apagou? Vamos lá. Amor ao trabalho. No exercício de sua tarefa, o trabalhador voluntário da casa espírita deve estar imbuído do sentimento de amor ao que faz e não o da obrigação ou da prestação de um favor a alguém, já encarnado, seja encarnado, seja desencarnado, né? A relação que a gente tem que estabelecer é de amor, de fraternidade, e não de quitar dívidas, quitar débitos, dentre essas outras relações. A quinta proposta é uma que a gente tem um pouco de dificuldade de estabelecer aqui no GEM, né? Que é a presença. O trabalhador espírita, devido às bases em que se assenta e coerente com os fins a que se propõe, em hipótese alguma deve promover a infelicidade de seus agentes. Por isso, quem se dispuser a trabalhar na seara espírita deve planejar bem seu tempo, de modo a não prejudicar na condução de suas outras atividades fora do centro, né? Está pedindo que a gente faça um planejamento sobre isso. O quanto de tempo a gente pode doar na casa espírita para que isso não atrapalhe as nossas relações fora da casa espírita. Provavelmente, alguém já deve ter ouvido o núcleo familiar falar assim: por que você não leva a cama já para o centro espírita de uma vez, já fica por lá, né? A gente tem uma série de problemas no sentido familiar, de pensar que você fica mais no centro espírita do que em casa. Todo o tempo que você tem, você está na casa espírita. É porque algumas pessoas não sabem o bem-estar que estar aqui promove no nosso espírito. Então, a gente precisa compreender que o outro também tem as suas dificuldades e que ele precisa de amor e não de desatenção. Então, a gente conclui com essa frase, está escrito Francisco, estava lá na revista Reformador da Fé. Está escrito Francisco, eu não sei se foi o Papa Francisco que falou ela, ou se foi Francisco de Assis mesmo. Como eu não tinha como descobrir na hora, eu não coloquei, só me propus a falar aqui para vocês. Então a conclusão é que comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Porque a gente tende a achar que muitas coisas são pastas de mágicas, quando elas simplesmente são foco e dedicação, né? Empenho, estudo, e a gente acha que o outro ele tem uma série de benefícios porque ele é médium da passividade, ele é médium da sustentação, ele é médium que trabalha com o espírito trabalhador da casa. Mas a gente não para pensar como essas relações foram construídas. Se é resgate,
se é necessidade do espírito passar por aquelas situações. Se ele vem construindo isso a uma série de existências, né, a gente simplesmente julga no momento inicial. A gente não tenta olhar com mais profundidade ou ouvir a opinião do outro, né? A gente simplesmente julga da maneira mais simples e rasa possível. Então a gente repensar todas as relações e entender que esse processo ele é construído, ele não é simplesmente dedicado a A, B ou C que representa favorecimento, né? Ele é um processo de construção. Primeiro você faz o que você consegue, depois você faz o que você tem predisposição a fazer. E quando você vê, você está recolhendo todo o lixo do Jean sem se sentir cansado. Né, Tavares? Então a gente tem um centro espírita convencional, tradicional, onde as reuniões mediúnicas são fechadas e o trabalho de passe e de palestra é o foco principal, né? Que não é o nosso caso aqui. Então a gente precisa organizar o nosso pensamento frente ao nosso trabalho. Isso de uma maneira, o que a gente falou até aqui, de uma maneira geral, em todos os centros espíritas funciona dessa forma. De agora em diante a gente vai entrar nas peculiaridades do nosso trabalho. Então agora a gente redobre a atenção e repense nossa condição enquanto trabalhador no Jean. Quando esse processo ele era organizado anteriormente, a gente ia falando sobre todos os setores, como que as coisas aconteciam, e eu achei, para a gente quebrar um pouco esses estigmas do passado, a gente estabeleceu uma relação de como que o Jean é organizado fisicamente. Se a gente parar para pensar, o Jean é organizado a partir de uma diretoria executiva e uma série de departamentos, né? E todo mundo está alocado um em um lugar ou outro. Ou algumas pessoas que eu conheço bem estão em várias coisas, né? Estão fazendo várias coisas. Então, em qual departamento que eu me aloco? Eu me aloco no departamento de assistência espiritual? Eu estou no de coordenação doutrinária? Eu estou no administrativo financeiro? Eu estou na infância e juventude? Eu estou no de comunicação? Eu estou no assistência e promoção social? Onde eu me encontro no Jean? Eu sei qual é a obrigação do meu departamento? Eu sei quais são as minhas obrigações enquanto trabalhador, o que eu faço parte? Eu sei quem é o monitor do meu grupo de trabalho? Eu sei a quem eu devo me reportar se eu tiver que me ausentar? Eu sei as regras do jogo? Isso tudo está no nosso estatuto e no nosso regimento interno. E a gente trabalha aqui há anos e algumas pessoas nem sabem que esses instrumentos existem, infelizmente. Dado o fato das assembleias esvaziadas que a gente tem presenciado algumas vezes aqui. Então a gente faz parte de uma associação que não tem comunhão dentro da própria percepção de estrutura física. Isso é muito triste de se pensar. Eu faço parte da cozinha, mas a cozinha está ligada em qual departamento? Não sei. Quem que é seu chefe de setor? Não sei. Seu coordenador? Faz pergunta difícil não. Só sei quem trabalha aqui comigo. Mas aí se der algum problema, como é que você vai fazer? Não sei. Mas aí você vai precisar falar, não sei. Não, mas eu não sei. O não sei é uma reincidência muito grande entre os trabalhadores do Jean, infelizmente. E a gente precisa se comportar como pessoas conscientes. Porque quem não sabe não só pela questão do trabalho, não sabe uma série de questões sobre a própria vida, deixando as diretrizes de resolução para outras pessoas, né? O meu companheiro toma conta da minha vida, o meu pai, minha mãe, o meu filho. Então a gente deixa as nossas vidas na mão de outras pessoas por bondade? Não, porque a gente não quer assumir as responsabilidades dos nossos próprios erros, dos nossos próprios equívocos. Então é um chamamento de atenção, não só para o trabalho no Jean, mas como a gente está relacionando, como nós estamos nos relacionando com a vida. De uma maneira geral, todos que estão aqui hoje se alocam em algum departamento desse aqui. Vamos pensar em qual departamento eu estou, né? E aí a gente tem um processo diferenciado do trabalho no Jean, que é o trabalho espiritual. Muitas vezes a gente pensa que estar ligado a um departamento, a alguma questão, por exemplo,
Hoje não mais, graças a Deus a gente conseguiu desmistificar um pouco essas relações. Mas existia um extremo preconceito com relação a trabalhar em outros setores que não fossem as enfermarias e o tratamento espiritual, que hoje se aloca aqui dentro da parte do salão aqui. Existia uma série de preconceitos. Se não for para trabalhar na enfermaria, eu não trabalho, né? Existia uma série de preocupações onde as pessoas pensavam que a cura se dava em determinado setor. Muitas vezes responsabilizados até pelos próprios trabalhadores que se excluíam em seus setores, né? Não havia diálogo, né? Eu sou da enfermaria, eu não posso ajudar em outro setor, eu não posso ir na faxina, eu não posso ir na cozinha se faltar alguém, eu não posso sair para fazer uma visita se o grupo científico mensageiro estiver menor. Existia um bairrismo muito grande dentro dos setores. Hoje em dia a gente consegue dialogar muito melhor entre os setores. Se alguém está precisando de ajuda, vai lá, pede ajuda, e a ajuda chega de forma imediata. Não, eu já terminei meu trabalho aqui, eu vou lá ver se o pessoal da enfermaria está precisando de alguma coisa. Eu já terminei meu trabalho aqui, eu vou ver se o pessoal da Crono está precisando de alguma coisa, mesmo que seja para entregar água e colocar a receita no lugar, recolher o lixo, fazer alguma coisa. Nós estamos, graças a Deus, hoje nós estamos bem mais solidários com as nossas relações enquanto trabalhadores da Casa do Centro Espírita. E aí a gente tem a própria relação com o trabalho do plano espiritual, né? Muitas vezes a gente se esquece que as barreiras que são criadas dentro do centro espírita não são levantadas pelos espíritos, são levantadas por nós mesmos, né? Os espíritos, eles trabalham em comunhão, né? A comunhão de ideias deles são perfeitas. A gente precisa pegar esse exemplo e começar a tentar minar essas relações de barreiras que nós ficamos criando, setorizando todas essas relações, né? Achando A, B ou C, determinada coisa é de A, não pode ser de B, dentre outras dificuldades. Os espíritos são nossos exemplos, né? Nós precisamos nos organizar e, tendo ele como exemplos, nos esforçarmos para eliminar essas dificuldades que nós temos enquanto trabalhadores. E aí, a gente vai pensando um pouquinho sobre a relação do trabalho do Jean como um todo e do meu trabalho, o que eu tenho oferecido. De uma maneira geral, quando pensamos em trabalho no Jean, nos lembramos do sábado, né? Geralmente quando a gente fala, sábado eu vou no trabalho. Se esquecendo que existem as terças, as quintas, os domingos. Toda ocupação útil é trabalho. E aí a gente entra numa dificuldade muito grande, que foi motivo de grande desentendimentos por parte das relações com o estudo, das relações com os trabalhos que não são executados não são o trabalho público que é realizado aos sábados, né? Os Espíritos deixam bem claro, todo trabalho útil, toda ocupação útil é trabalho. Então quer dizer que se eu passar 2 horas aqui dentro do centro, estudando Giana de Anjos ou estudando André Luiz, eu estou trabalhando? Tá. Se eu estiver aqui na quinta-feira ajudando o pessoal na evangelização das crianças, ajudando a professora no evangelho para as assistidas, eu estou trabalhando também. É uma ocupação útil, né? É trabalho também. Se eu estiver aqui na terça-feira, ficar aqui em prece, em oração, enquanto acontecem os trabalhos, da terça-feira à tarde, eu estou trabalhando também. Tudo é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. A gente precisa de se desprender dessas ideias arcaicas antigas de que o trabalho, foco do Jean é no sábado. Não. O Jean atende as pessoas de terça a domingo. Se vier alguma pessoa aqui procurando por grupos de estudo que não seja trabalhador da casa, ela vai ter acesso aos grupos de estudo da casa e poderá também executar um trabalho aqui aos domingos, né? Auxiliando-se, melhorando enquanto pessoa. Porque o mundo só vai melhorar a partir do momento que nós nos melhorarmos. Então a gente precisa ter isso em mente. Além disso, ainda existe o trabalho no plano espiritual. Todos os sábados na prece final, o Wellington solicita humildemente que, se for da vontade dos Espíritos, que nós possamos auxiliá-los em desdobramento do sono. Isso é muito importante. A gente não tem ideia do quanto que energeticamente a gente auxilia os Espíritos desdobrados, porque enquanto nós estamos
ligados ao corpo físico, nós somos uma bateria ambulante para os espíritos. Vai em regiões de sofrimento onde as pessoas estão sofrendo, é a nossa energia, o nosso ectoplasma que vai auxiliar aqueles irmãos que estão precisando ali. Então é importante na hora de deitar, a gente fazer uma prece, pedir para ser útil durante o desdobramento do sono. Isso também é trabalho, isso vai ser levado em consideração na hora derradeira. Ou seja, gente, não há desculpa para não trabalhar, né? Se eu quiser, eu arrumo um tempinho e um buraco para eu me enfiar, para eu estar trabalhando, ser útil. As limitações e barreiras são criadas por nós mesmos, frutos de nossas imperfeições e invigilâncias. Um primeiro passo para melhorarmos essas imperfeições é ouvir uma das maiores contribuições que Jesus nos deixou. Que é o que, gente? Para combater as nossas imperfeições. Ó, dou-lhe uma. Também, padrinho, também. Mas orar e vigiar, né, gente? Se a gente vê orando e vigiando, a tendência das nossas más inclinações é estarem sempre em stand-by, né? Sempre estarem em segundo plano. Se nós mantivermos atentos e pensando sempre, estarmos sempre com o pensamento elevado. Então é extremamente importante que nós percebamos que as nossas dificuldades e relações na casa espírita, elas se dão por causa das nossas imperfeições, não é por causa da imperfeição do mundo. E nós precisamos nos repensar, nos organizarmos, para que essas relações fiquem mais estáveis, mais harmônicas, mais saudáveis. Dentro da percepção de vigilância, a gente vai pensar algumas questões. Lá no texto de Hebreus 12, está falando assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Né? Nós somos vigiados o tempo todo. Não adianta achar que está fazendo escondidinho, não, porque primeiro, você já sabe, né? A sua consciência já vai acusar. No segundo momento, nós somos monitorados todo o tempo todo, pelos espíritos que estão passando por tratamento aqui na casa, ou que têm algum desafeto conosco. Não raro, na sessão de desobsessão, o espírito falando: nossa, mas como que vocês dão moral para esse pessoal de branco aí? Eles não valem nada, eles fazem um monte de coisa totalmente equivocada, vocês ficam protegendo eles. Estão em aprendizado, né? Nós estamos todos em aprendizado, mas vamos nos organizar para essa lição não ficar sendo tão recorrente assim, né? Vamos nos esforçar para diminuir essas dificuldades, né? Porque se nós já sabemos que a consciência já acusou, a luzinha vermelha do alerta já pisca, estamos fazendo errado. Nós temos uma nuvem de testemunhas no invisível que vão falar: ó, estava fazendo mesmo, eu vi, é verdade. Para que a gente vai ficar dando munição para ter problemas futuros? Não tem necessidade, né? Vamos amadurecer. Às vezes as pessoas me perguntam por que eu mudei da água para o vinho. Eu disse: não mudei da água para o vinho não, está tudo guardado aqui. Eu só percebi que todas as coisas erradas que eu faço voltam para mim. Não é uma questão de ter mudado, é uma questão de ter cansado de sofrer. Não precisa mais. Eu compreendi através das dores que eu passei até aqui, que se eu continuar batendo a cabeça na parede, eu vou ter enxaqueca, vai doer, eu vou ter problemas futuros. Então não precisa bater mais. Tá bom? Essa lição eu compreendi, Senhor. A dor é um excelente mecanismo de evolução também, e a gente não dá o devido valor a ela. Herdeiros de nós mesmos, segundo André Luiz, estamos o tempo todo construindo laços ou desafetos segundo os nossos pensamentos, né? Muitas vezes a gente ouve uma opinião e a gente retruca imediatamente, e assim que a gente termina de falar, o arrependimento toca o coração. Precisava ter falado isso, podia ter ficado quieto, né? Podia ter deixado o problema
para o outro, não precisava ter puxado esse problema para mim também. E aí a gente percebe que a mente é o espelho da vida em toda parte, né? Se a gente não está bem, é nítido. Eu tive um problema um pouco sério no final do ano, e aí eu cheguei aqui no GEM para trabalhar no sábado, aí encontrei com algumas pessoas no corredor. Está bem? Estou bem. Deu 5 minutos, passa outra pessoa, pessoas próximas que conhecem o meu jeito de lidar com as coisas aqui no centro. Bertão, você está bem, cara? Estou bem, está tudo bem. Não tem problema não. Quando a terceira pessoa chegou perto de mim, eu estou bem. Eu estou bem. Não, eu estou bem. Está tudo tranquilo. Aí, eu entrei, fui conversar com a Luciana, com a professora Luciana, em um determinado momento, ela olhou assim para mim e falou assim: Bertão, o que está acontecendo? É melhor contar, né? Que acaba essa preocupação exacerbada, né? Que está energeticamente eu estou emanando, mesmo que eu tente esconder das pessoas mais próximas. Então a gente não, por mais que a gente negue essas relações com o pensamento, elas são visíveis, né? As pessoas sentem. Quem tem um pouco mais de sensibilidade consegue perceber isso de maneira muito clara. E a gente precisa estar atento a essas relações. E aí, usando esse próprio exemplo meu de negação, a gente pensa, será que quando a gente adentra o centro espírita, a gente aperta o botãozinho de liga e desliga do cérebro? Tipo assim, meus problemas estão lá fora. Eu vou chegar aqui, eu vou fazer o meu trabalho perfeitamente e os meus problemas lá de fora não vai interferir em nada em mim aqui. Será? Será que eu consigo fazer esse movimento mesmo de maneira perfeita? De não permitir que as minhas dificuldades, que podem estar até mesmo relacionadas ao centro espírita, não estão interferindo no trabalho? Vamos pensar então um pouquinho sobre essas questões. Essa questão desse movimento Liga e Desliga, eu gostaria que vocês repensassem elas em casa. Tá bem? Quem acreditar na memória não precisa anotar, mas quem não acreditar, pode anotar, tá bem? Eu vou passar, hein? Ó. Então vamos lá, gente, olha só. Será que eu deixo meus problemas lá de fora, do lado de fora, quando eu entro para trabalhar? Será que eu faço isso? Sim ou não? Né? Não precisa responder para mim não, só uma questão para vocês mesmos. Essa dissociação do eu, do meu eu, faz bem para mim e para o trabalho? Será que eu me separar, a pessoa que não tem problema dentro do centro e a pessoa problemática por lá de fora, será que separar essas coisas, será que faz bem para mim? Será que esse movimento de liga e desliga do meu cérebro, será que não dá um curto-circuito, não faz mal? Será que não existe nenhum problema? Será que o botão não quebra? Será? Existe disposição para o trabalho aos sábados? Né? Será que quando eu inicio esse processo de justificativa na minha cabeça, de que eu estou cheio de problemas, mas eu vou no centro, será que eu não estou criando alguns mecanismos para me afastar do trabalho? Será que não é uma peça que eu estou armando para eu mesmo me prejudicar? Estamos nos dedicando mais ou nos lamuriando mais? Né? Será que quando eu chego aqui e eu falo que eu não tenho problema, será que eu estou falando que eu não tenho problema para as pessoas me perguntarem se eu estou com problema? Não é possível, falou de tal, chega aqui tão bem, não tem problema. Será que é um alienígena? Será que a vida dele é um mar de rosas? Teve um dia que ele estava conversando com o Alan. Estava assim. Eu juro que era com você, cara. Você vai lembrar, quer ver? Sim. Nossa, minha turma passou um fumo esses dias aí agora, deu um mole, deu uma... A Alan falou assim, rapaz, eu achava que era só eu que tomava fumada. Que bom, vem cá, vou te dar um abraço, porque solidariedade nessas horas é importante. A gente não para pensar nessas relações, né, de predisposição do trabalho. Será que isso não é um mecanismo que eu estou usando para as pessoas prestarem mais atenção em mim? Né? Mostrar que, eu não tenho
condições iniciais de pedir ajuda, será que eu preciso demonstrar que eu tenho uma vida perfeita para as pessoas perceberem que não existe vida perfeita nesse plano? A caridade do pensamento, né? Ó, gente, desculpa. Tem o pessoal copiando ainda, né? Foi bom. Aproveitar para tomar uma aguinha aqui. Hã? Vamos? Pode? E aí, como que a gente vai estabelecer essa relação de fazer o bem através do pensamento, né? É uma dúvida muito grande, porque eu não controlo meus pensamentos, eu tenho uma extrema dificuldade de manter o foco, a concentração, como que eu faço, né? Aí Emmanuel vai falar de uma maneira bem direta, assim, sobre essas dificuldades. Olha só. Sem dúvida, a palavra é o veículo natural que nos exprime as ideias e as intenções que nos caracterizam. Mas o pensamento em si, conquanto a força mental seja neutra, qual ocorre a eletricidade, é o instrumento genuíno das vibrações benéficas ou negativas que lançamos de nós, sem apreciação imediata dos outros. Quer dizer, se a gente colocar a lâmpada lá na tomada, ela vai dar luz, não vai? A gente vai poder ler o livrinho bonitinho. Mas se a gente for lá e meter o dedão na tomada, vai dar um rancaço. O problema da eletricidade? Não, o problema é de como a gente está usando a eletricidade. A gente costuma dizer que o problema não é o computador, não é o teclado, é quem está entre as duas coisas, né? O que sua mente está produzindo com relação a todas essas questões, né? A gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. O que eu estou produzindo mentalmente? Meditemos nisso. Afastemos do campo íntimo qualquer expressão de ressentimento, mágoa, queixa ou ciúme. Modalidades do ódio, sempre suscetível de carrear a destruição. Né? Distanciemos-nos dessas relações. Se tens fé em Deus, já sabes que o amor é a presença da luz que dissolve as trevas. Então só o amor constrói, né, gente? Se a gente precisa desassociar essas relações de ódio, mágoa, ciúme, rancor, vaidade, é só através do amor que a gente vai conseguir superar essas dificuldades. E aí a gente entra numa outra questão também extremamente importante para nós enquanto trabalhadores, que é a disciplina. Culturalmente, a gente tem a lógica do jeitinho brasileiro, né? Dá para fazer dos dois jeitos, do jeito certo e do meu jeito. Qual que você vai escolher? E aí a gente, com esse hábito, a gente vai acabando enraigando e as coisas vão se tornando uma bola de neve. Quando a gente vê, a gente só consegue executar as coisas no jeitinho brasileiro, infelizmente. Então, a gente vai pensar essa questão aqui, que é de Emmanuel também. Equivocadamente acreditamos que a vida com Jesus é um mar de rosas, que não haverão problemas, desilusões e dissabores. Daí, quando as primeiras dificuldades se apresentam, a primeira partir é a esperança, e a segunda é a disciplina. E aí a gente perde a disciplina de pensar, a disciplina de falar, a disciplina de agir. Né? Porque quando a gente perde a esperança, a gente começa a questionar o final das coisas. Como se a gente é extremamente ansioso, né? Imediatista para a resolução dos nossos problemas. E aí, a gente começa a passar por determinada dificuldade, mesmo que seja aquela topadinha no canto da porta que dói pela manhã bem cedo. E aí, a primeira coisa que acontece é a gente perder a esperança. Nossa, quebrei meu dedo, olha. Já não vou poder trabalhar, já vai dar problema no Jean, já vai faltar fulano, Beltrano, ciclano. Nossa, o trabalho vai ser horrível. A gente já começa a criar um clima mental de extremo dano para nós mesmos inicialmente e para o nosso entorno. E aí a gente não consegue perceber que a gente perdeu a esperança. E aí quando a gente perde a esperança das coisas darem certo, não, foi só uma topadinha, daqui a 5 minutos aqui, depois que eu chorar 3 minutinhos, as coisas vão voltar para o lugar, porque tem que chorar, né, gente? Convenhamos, quando dá uma topadinha no dedo de manhã, precisa escorrer a lágrima, senão não tem jeito. É um negócio triste mesmo. E aí a gente começa a perder o foco da esperança. E aí a gente perdendo o foco da esperança,
a gente começa a falhar na disciplina, né? A gente já começa a falar, hoje eu não vou no dia não, meu dedo está doendo. A gente já começa o processo, o dominozinho já começa a descer e as coisas vão se tratorando de um ponto quando a gente vê, a gente está, sai do Jean. Nem se deu conta, o efeito dominó foi tão grande que você, não estou mais trabalhando bem. Quando você percebe, no estalar de dedos. E aí a gente começa a pensar mal, a gente começa a falar mal e a gente começa a agir extremamente mal. Porque as coisas vão se desenrolando de maneira bem direta. E aí Emmanuel continua falando. Imprescindível compreender a função da luta em nosso aprendizado. Quando na peregrinação terrestre, para que a fé e o amor não sejam palavras vazias e inúteis em nossos lábios. Não te iludas nos dias rápidos com que a experiência humana te favorece. Aprendamos a recolher pedras e espinhos como quem sabe que deles surgem o ouro da experiência e as rosas da alegria, riqueza de nossa margem. A gente fica muito deslumbrado com os momentos felizes, né? Isso que ele está tentando nos explicar de uma maneira bonita. A gente fica deslumbrado com os nossos momentos felizes e a gente esquece de observar a beleza das pedras no caminho, de como que a gente cresceu através de determinadas dificuldades. Isso é muito importante para a gente, né? A gente repensar essas relações e essas dificuldades que a gente estabelece. E aí, a gente vai entrar, uma questão que eu tinha, até me atento bastante para a gente dialogar um pouco sobre ela, que é sobre o poder da prece. Porque muitas vezes, acontece, eu já observei algumas vezes com outros médiuns, mas comigo acontece muitas vezes também. A pessoa pega e fala assim, doutor, o senhor precisa de alguma coisa? Aí ele fala assim, eu preciso que você fique em prece, minha filha. A pessoa vira as costas e sai andando. Você, não precisa de nada. A gente não tem ideia de quando o Espírito está falando que é preciso que você fique em prece, quanto que a sua prece é importante para determinado procedimento que ele vai fazer ou que ele vai realizar. Isso não foi nenhuma nem duas vezes, não. Já vi isso ocorrer várias vezes, não só comigo, mas com outros médicos também. Perseverar em oração, velando nela com a ação de graças. Texto de Paulo lá em Colossenses. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com a ação de graças. Forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxerem ao Espírito. É muito bonito quando a gente vê eles escrevendo, porque eles transcendem essa relação material. Para nós, por mais que a gente ache bonito, brilhante, né, de inteligência ímpar, a gente ainda está muito preso à matéria, né? A gente ainda está muito arraigado. E quando a gente percebe essas dificuldades e essas relações, principalmente quando a gente tende a fazer preces decoradas e a gente não consegue libertar de fato o que a gente está sentindo dentro do nosso coração, da nossa mente, a gente não percebe a profundidade da importância e da caracterização da prece, né? Então a gente precisa muito, muito mesmo se focar mais nessas dificuldades, nessas relações. É mudar mesmo o olhar sobre as adversidades e as dificuldades, né? É pensar que essas pedras no caminho são extremamente importantes para o nosso processo de evolução, para o final da corrida, né? Porque a gente tende a perceber as nossas dificuldades enquanto encarnados como gigantescas, né? Como coisas intransponíveis. E depois que passa um certo tempo, que aquele problema ele se dissolve, que a vida dá um jeito de resolvê-lo, a gente fala assim, nossa, como minha fé é pequena, como que eu fiquei tão revoltado com a divindade, como tão revoltado com a espiritualidade por uma coisa tão simples que agora passou, não faz nem mais tanto sentido quanto fazia anteriormente, né? Como foi bom essa libertação, como foi bom perceber que eu era tão apegado a uma questão que não era de suma importância, de suma necessidade.
E aí, agora é um outro movimento que a gente precisa pensar durante os nossos próximos dias aí, né? Para condição de trabalho. Posso compreender o trabalho do Jean? Eu busco compreender o que está acontecendo à minha volta, né? O Espírito está dando um recado, né? A Luciana geralmente lê algumas questões que o doutor Hipócrates traz na terça-feira. Eu paro para pensar sobre o que aquela reflexão que ele está trazendo para a gente, o que aquilo implica no meu trabalho. O que ele está querendo dizer para mim, na minha condição intelecto-moral hoje? O que o doutor está querendo dizer para mim? Porque ele está dizendo aquilo para todos nós. O que aquilo está dizendo para mim? Onde me toca, né, essa questão? Eu paro para fazer isso? Trabalho com tudo. Isso é um exemplo simples, né? Um dos últimos atendimentos agora na enfermaria, o paciente chegou aqui num quadro de dores extremamente fortes nas pernas e estava andando de muleta e o mentor falou: a situação é um pouco grave, nós vamos lhe auxiliar, mas você vai ter que conviver com dor o resto da sua vida. E aí, vamos. Tá, tudo bem. Lê esse texto do Evangelho aqui e tal, vamos continuar o tratamento. Rafael falou que outro dia esbarrou com ele aí, estava até correndo no corredor para poder chegar mais rápido na enfermaria, né? O nosso processo de fé, quando falou que a dor não, ele tem que conviver com a dor o resto da vida, a maior parte das pessoas falou assim: não, mas ele vai desistir do tratamento, vai perceber. E ele manteve a persistência no tratamento e hoje ele já está tendo uma outra resposta do corpo. A dor passou? Provavelmente não. O que mudou? Como ele está encarando as dores, né? O pensamento mudou, com certeza, né? A condição que ele está apresentando de paciente mudou, com certeza. Foi milagre? Não. Foi uma simples mudança de atitude frente às dores. Existe um esforço em mim para combater as minhas más tendências? Real. A gente lê o texto no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Existe. Eu catalogo, né? Esse ano aqui eu vou tentar combater a minha vaidade. Vamos lá. Vamos tentar esse ano. Não consegui. Vou tentar de novo. Eu estou fazendo esse movimento, né? De repensar as minhas dificuldades sistematicamente. Estou depositando esperanças no trabalho como uma permuta para aliviar minhas dores externas, né? Eu estou continuando esse movimento do salvacionismo, né? Do messianismo, que alguém vai vir buscar no umbral, que o meu umbral, que antes era o meu inferno, agora se transformou num lugar de choro e ranger de dentes. Essa é a minha preocupação. Por que às vezes a ingratidão precisa bater na minha porta, né? Uma das formas que a gente tem para perceber que a gente não está tão evoluído assim, né? Nossa, mas fulano de tal foi tão ingrato, né? Ajudei tanto e agora ele está... Ô, cara, pai, você não ajudou, você não estava ajudando? Estava, mas por que você está esperando alguma outra coisa que não fosse o bem-estar da pessoa que está sendo ajudada? Nossa, é mesmo, né? Alguém precisa te lembrar que você está aqui para ajudar as pessoas sem olhar quem, sem esperar nada em troca, né? Com certeza, padre. Será que eu estou sofrendo da vaidade branca, né? A gente fala muito de inveja branca aqui, né? Aí eu adotei o termo vaidade branca porque a gente trabalha de branco, né? E a gente se coloca na condição de santo, para que as pessoas que vêm aqui buscar tratamento pensem que nós somos santos, que nós não temos problemas, que a nossa vida é um mar de rosa, né?
que se o meu pneu furar, o mentor vai vir para trocar o pneu furado para mim, né? Que ele está à minha disposição, não o contrário. Será que esse processo, né, da vaidade do branco, né? Será que eu estou sendo consumido por isso e nem estou percebendo? Será que eu me sinto, de alguma forma, mais prestigiado, mais ovacionado? Será? Eu posso mais do que eu estou fazendo hoje? Não, eu estou no meu limite, beleza. Operacionar no limite é o que Jesus espera de nós todo o tempo. Mas será que eu estou no meu limite? Será que eu posso fazer mais? Rafael usa uma expressão extremamente interessante que eu gosto muito, né? Será que eu posso arregaçar as manguinhas do jaleco e fazer um pouco mais, né? Será que eu posso varrer 2 pátios? Será que eu posso ler 2 livros em vez de um só? Será que eu posso? Então, essas questões eu gostaria que cada um pensasse no seu foro íntimo e não precisa responder, né? Lógico, a gente não está aqui especulando nada, nem a intenção disseminar discórdia no sentido de quem está fazendo mais e quem está fazendo menos, mas assim como nós, né, fomos repensando para construir esse estudo, se a gente está podendo oferecer mais a Jesus. Porque lá no começo da palestra a gente viu que a gente não está trabalhando uns para os outros, né? A gente está trabalhando para o Senhor. Será que eu estou dando o meu máximo para o Senhor? Oferecendo o meu máximo? Como que estão as minhas relações com Deus, né? Meu religário. Bom, agora a gente entra naquele movimento saudável de questionamentos, né? Mas aí vocês podem falar com o Alan, com o Luca que está aí. A Luciana vai falar depois, ela tem que guardar a voz dela, porque ela está com... Podem ficar à vontade. O Luca e o Alan estão aí para satisfazer todas as questões. Não.